Ainda dentro do conjunto dos números racionais, a gente vai ver uma parte aqui do conjunto dos números racionais que é a fração geratriz, tá? Então o objetivo da aula é a gente entender o que é uma fração geratriz e como que a gente calcula uma fração geratriz, tá? Primeiro vamos lá aqui, ó. Fração geratriz, então. Para expressar, né, para a gente expressar aí um número racional, expressar é a gente escrever, né, a gente mostrar o número racional. Na forma de fração, por meio de um número decimal, a gente pode dividir o numerador da fração pelo denominador, né, efetuar lá a divisão normal que todo mundo é acostumado já. É possível a gente demonstrar um número decimal, é possível a gente demonstrar que o número decimal obtido pode ser classificado como decimal exato ou uma dízima periódica. Por exemplo, ó, exemplo aqui. Se você dividir o número 7 quartos, você vai obter o resultado 1,75. E esse resultado, 1,75, a gente diz que ele é um número decimal exato. Se você dividir o número 5 sobre 3, né? Se você dividir o número 5 pelo número 3, você vai ter o número 1,6666666 até o infinito. A gente chama isso, né, quando a gente divide um número e ele dá vários outros números iguais ou obtém uma sequência de forma que seja infinita, a gente diz que é uma dízima periódica. Então, ó, o número 1,6 com um traço em cima, toda vez que eu colocar esse traço em cima, está simbolizando que é uma dízima periódica. Para você não ter que escrever o número várias vezes, você coloca o número com um traço em cima. Aí a gente diz que esse número aí é uma dízima periódica, tá? Vou fazer a divisão aqui com vocês para entender bem aí o porquê, né? 7 quartos dá 1,75. Né? Então eu vou calcular aí essa divisão com vocês na mão, né? Para vocês conseguirem entender bem aí. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é 7 dividido por 4. 7 dá para 4? Dá. Eu consigo. Se eu pegar aqui, ó, 1. 1 vezes 4 dá 4. Né, ó. 4 para chegar no 7, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 3 de resto. Eu penso, né, quando a gente vai fazer uma divisão, a gente sempre pensa assim, né? Que número que eu vou ter que multiplicar o número que está na minha chave para dar o número que está aqui fora, né? Nesse caso aqui é o 1, né? Sempre o menor, o maior número no caso, né? Que eu vou multiplicar aqui para dar o número que está aqui, certo? Aqui tem que ser o 1, porque se for o 2, por exemplo, ó, 2 vezes 4 dá 8. Passa do número que está aqui. Eu nunca posso passar do número que está aqui fora, tá? Eu tenho que sempre manter o número sempre abaixo dele. Se eu pegar o 3, pior ainda. O 4, pior ainda. Eu tenho que pegar o 1. Fazendo 1 vezes 4, eu obtenho o 4 aqui, né? 1 vezes 4 dá 4. Aí eu coloco esse número aqui embaixo e subtraio do número que eu tinha. Então vai ficar 7 menos 4 ali dá 3. Então eu fiquei com o resto 3. Agora, se você observar, o número 3 não dá para dividir 3 por 4, né? Eu não consigo dividir. Aqui eu conseguia dividir o 7 por 4, né? Porque 7 é maior que 4, né? Então, sei lá, se a gente pensar em bala, eu vou dividir 7 balas para 4 alunos. Eu consigo fazer essa divisão. Agora, aqui eu não consigo dividir 3 balas para 4 alunos. Então, eu tenho que fazer o quê? Colocar uma vírgula aqui para a gente começar a trabalhar agora com os números decimais, né? Coloquei vírgula ali, eu coloco um 0 aqui, certo? Tá dando para entender aí? Eu espero aí que vocês estejam conseguindo entender, tá? Depois aqui, ó. Que número que eu vou ter que multiplicar o 4 para dar 30? Ou um número menor do que 30 que se aproxime mais. Esse número vai ser o 7. Né, ó, por quê? 7 vezes 4
vai dar 28, ó. Eu vou subtrair aqui de 28 e vou ter o resto 2, né? Eu ainda posso continuar essa divisão, né? Eu ainda consigo continuar aí. Como que eu continuo? Colocando um zero aqui. Por que eu tenho que colocar esse zero aqui? Porque eu não consigo dividir 2 pelo 4. Eu tenho 2 balas para dividir para 4 alunos, eu não consigo fazer essa divisão. Então eu coloco zero aqui, não precisa botar a vírgula de novo, né? Porque já está lá. Então eu só acrescento mais um zero aí, certo? E aí eu penso que número multiplicado por 4 vai dar 20 ou próximo de 20. Eu tenho um número exato, né, que multiplicado por 4 vai dar 20, que é o 5. 5 vezes 4, 20, ó. Então eu coloco o valor aqui que eu obtive e eu vou ter um resto 0. Então a gente diz que essa divisão aqui, ela é exata. Tanto porque eu consegui chegar no resto 0. Olha a diferença que aconteceu. Olha só bem para o que aconteceu aqui e para o que vai acontecer aqui agora. 5 eu consigo dividir para 3, né? Eu consigo. Eu tenho 5 balas para dividir para 3 alunos, eu consigo. Então eu vou fazer aqui, ó. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 para chegar no 5, 2. Certo? Eu não consigo dividir 2 por 3. Eu tenho 2 balas para dividir para 3 alunos, eu não consigo. Vírgula, coloco 0. Certo? Agora eu consigo, né? Que número que eu tenho que multiplicar? O 3 para dar 20, né? Para dar um número 20 ou próximo disso. É o número 6, né? Porque 6 vezes 3 dá quanto? Dá 18. 18 vai ser o número mais próximo de 20 ali que eu vou conseguir fazer essa multiplicação. Se eu fizer pelo 7, passa de 20. E se eu fizer pelo 5, não vai chegar tão próximo. O interessante é que você escolha um número que chegue mais próximo do número que está aqui, né? Que no caso é o 20. E aí, fazendo isso aqui, ó, eu vou ter resto 2. Aí, de novo, vou colocar o 0 aqui, igual eu fiz aqui. Não precisa acrescentar vírgula, né? Porque já tem aqui. Aí, de novo, que número que eu tenho que multiplicar o 3 para dar 20 ou próximo de 20? 6 de novo. Faz menos. 6 vezes 3 dá 18, né? 20 menos 18, 2. De novo, não dá para dividir o 2 por 3. O que eu faço? Coloco 0. Que número eu tenho que multiplicar o 3 para dar 20 ou próximo de 20? O número 6 de novo. Aí vai ficar menos aqui, vai dar 18 e vai dar sempre o resto 2. Toda vez que eu fizer essa conta, eu nunca vou conseguir chegar no resto 0. Divisão só dá exata quando a gente chega no resto 0. Então, ó, vai dar sempre 6, 6, 6. Vai ficar sempre nisso. A gente vai sobrar o resto 2 aqui, aí eu vou colocar um 0. Vou pensar que número que eu vou multiplicar por 3 para dar 20, é o próximo de 20, é o 6. Aí vai dar 18, tira 2, então por aí vai. E vai ficar sempre dando essa mesma coisa. Vai ficar sempre dando a mesma coisa. Então, essa aqui é uma dízima periódica. E olha bem a diferença, né? Olha o que aconteceu aqui na divisão exata, que eu fiz a divisão, consegui chegar no resto 0. E aqui eu fiz a divisão também, mas não consegui chegar no resto 0. E você viu, ó, que deu a dízima periódica. E aí a gente representa, né, esse 1,66666. Esses 3 pontinhos aqui simbolizam que é até infinito, mas a gente pode dizer que isso aí é 1,6 com esse traço aí em cima. Ok? Agora aqui do outro lado, ó. Nas dízimas periódicas, indicamos com um traço o algarismo ou o grupo de algarismo que se repete infinitivamente, que a gente chama de período, né? O período é justamente o valor que está sendo repetido. Já a fração correspondente a essa dízima periódica, né, a fração que gera essa dízima periódica, é chamada de fração geratriz. Então, a fração geratriz é uma fração que gera uma dízima periódica. Em relação àquela dízima periódica lá que a gente fez a conta agora,
em relação à dízima periódica ali do 1,66666, né, 1,6 e barra ali, temos que o período é 6, né, que o período é sempre aquele valor que está sendo repetido, e a fração que gera essa dízima é 5/3, né? Se você dividir lá o 5 pelo 3, vai dar aquilo lá, vai dar a dízima periódica, certo? O período de uma dízima periódica pode ser formado por mais de um algarismo. Por exemplo, a dízima periódica correspondente à fração 3/11 tem o período 27 e pode ser indicada por 0,27, porque se você dividir, ó, quer ver? Vamos até fazer o teste. Vou até fazer essas divisões aqui, porque são importantes, né, a gente fazer elas. Quer ver? Ó, vou até fazer aqui. 3. Pegar aqui a outra cor para ficar destacado para conseguir entender. Ó, 3 dividido por 11. É isso aí que a gente tem, certo? 3 dividido por 11. O número 3, eu não consigo dividir 3 por 11. Eu tenho 3 balas para dividir para 11 alunos, eu não consigo. Então eu tenho que colocar um 0 aqui e vírgula. Certo? É isso aí que eu tenho que fazer. Ok? Aí depois a gente tem que pensar, né, fazer aquele mesmo pensamento que a gente fez no exercício anterior, né? Que a gente fez ali. A gente pensa, que número que eu vou ter que multiplicar o 11 para dar 30? Esse número é o 2, né? 2 vezes para dar 30 ou próximo de 30, né? 2 vezes 11 vai dar 22. Então eu faço menos ali e eu tenho o resto 8, né? 30 menos 22 dá 8. Não poderia usar o 3, porque se eu fizesse 3 vezes 11 ia dar 33. Ia passar de 30 e não pode, tem que ser menor, né? Depois eu ia pensar num número ali, que eu vou multiplicar agora, né? De novo, a gente faz aquela etapa lá, a gente pensa, 8 dá para dividir para 11? Não, eu tenho 8 balas para me dividir para 11 alunos, eu não consigo. Então eu coloco 0 aqui. E aí eu penso, que número que eu tenho que multiplicar o 11 para dar 80 ou próximo de 80? Que número? Esse número é o 7, né? Porque 7 vezes 11 dá 77. 77 para chegar no 80 tem resto 3. Aí de novo, a gente pensa, 3 dá para dividir para 11? 3 não dá para dividir para 11. Então o que eu faço? Coloco um 0 aqui. 30 dá agora, né? Que número que eu tenho que multiplicar por 11 para dar 30? Esse número é o 2. 2 vezes 11 ali vai dar 22, vai ter resto 8. 8 dá para dividir para 11? Não. Então, coloco outro 0 aqui de novo. Que número que eu tenho que multiplicar o 11 para dar 80 ou próximo de 80? O 7, né, ó, que vai dar 77 aqui. Vai ter resto 3. E se você ver, de novo, ó, vai formar um período, né? Vai dar sempre 0,27, 27, 27, 27. Então a gente diz que isso aqui é uma dízima periódica, né? Ó, que a gente pode escrever essa repetição como sendo 0,27 e o barra, né? E o período disso daí é 27. Por que o período é 27? Porque é o número que está se repetindo, ó, 27, 27. Se o número se repetisse, fosse o número, sei lá, 823, 823, 823, 823, 823, fosse uma dízima periódica desse jeito aqui, por exemplo, ó, 0,823, 823, 823. O período aqui seria 823, que é a repetição, ó, é o número que está se repetindo. Então, o período é sempre o número que se repete, ok? É importante vocês saberem isso, porque é algo que a gente dá, né, lá no fundamental. Mas é uma coisa que chega no ensino médio, fica meio perdido, né? Principalmente que o pessoal não sabe fazer,
tem dificuldade, né? A maioria nem sabe fazer conta de divisão assim. Os que sabem tem dificuldade, demora 15 horas para poder calcular as multiplicações aí e tal. Então isso aqui, ó, essas divisões aqui é muito importante vocês treinarem. É muito importante todo mundo saber fazer essas divisão na mão, tá? Só é interessante que você use calculadora para fazer esse tipo de coisa quando você sabe fazer essas contas na mão, tá? Não é interessante que você fique usando calculadora para fazer isso, porque quando você for fazer uma prova, um concurso, um vestibular, o Enem, qualquer coisa, você não vai ter calculadora lá, né? Então, assim, na vida, no trabalho, a gente tem. Eu tô aqui dando aula, eu poderia usar a calculadora para fazer tudo isso, não tem problema nenhum, né? Mas, assim, a gente tem que treinar vocês, né? Tem que treinar os alunos para fazer concurso, fazer vestibular, para utilizar essas coisas aqui fora da sala de aula. Então, para você conseguir utilizar isso aqui direito e conseguir fazer essas contas, tem que treinar. E não usar a calculadora para fazer de forma rápida sem saber, ok?